Fala galera, Espíritos aqui, eu jogo vocês mais um vídeo e dessa vez é para contar um pouquinho mais para vocês sobre a próxima expansão do Path Exile, a 3.10 Delirium League, ou também conhecida aí como a Breach 2.0, para quem já deu uma pesquisada. Então, se você ainda não viu o trailer, por favor veja na descrição do vídeo, vou deixar o link para vocês. Se não, veja comigo. Se você quiser pular para os comentários, vou também deixar na descrição do vídeo o tempo certinho, é só clicar lá e pular essa parte. Vamos ver então. What will you find in the darkest reaches of your mind? Come, step into my world of twisted illusion. Witness the birth of fear. Move quickly through the mist of madness. There's fiends and horrors beyond all reason. Isso é muito da hora, né? Lucky, you'll be rewarded with power beyond. Isso é muito louco, velho. A little madness may expand your mind. Your greed will be your downfall. So come, exile, and experience my final wonder, delirium. Muito da hora, né, galera? Como vocês puderam ver aí, tem coisas novas, né, na Passive Tree também. Muito interessante. Tem até também essa skill nova que eu já vou comentar com vocês. Mas aí, basicamente, é como se fosse, né, uma Breach 2.0. Tem um portalzinho lá e quando você entra, ele vai acabar influenciando o mapa em si. Vocês puderam ver no trailer que também tem aquela parte, né, ele não vai só influenciar temporariamente uma região e vai se expandindo como a Breach, mas ele influencia a instância inteira. Então, todos os encounters que estiverem naquele mapa vão ser influenciados e vão se tornar mais fortes. Vocês puderam ver no exemplo aí do vídeo, se não me engano ele utilizou uma essência, né? Então vamos supor, quando você vai lutar com a essência normal, ela já tem lá o seu nível de dificuldade, mas quando a Delirium está ativada, aparentemente esse Essence Encounter vai se tornar ainda mais forte. Não só isso, mas também como o boss também da instância, enfim, tudo que está nela. Aí também ele fala aqui, né, para você matar, né, os mobs adicionais, né, que ele fala aqui sempre, igualzinho, né, como se fosse uma breach mesmo, né, mobs adicionais. Aí ele fala também que quanto mais você vai, né, mais para frente dentro da Delirium, provavelmente vai ter mais rewards, né, mais inimigos desafiadores. E vocês podem até ver, né, visualmente aqui lembra bastante a Breach, né? Até dentro da Breach, uma Breach misturada com Delirium, bem nice. Então vamos ter aqui também Orbs of Delirium, né? Isso daqui provavelmente vai ser muito comercializado. Igual na 3.9, né? Sempre quando vem uma liga nova, geralmente ela traz uma currency diferente para mudar um pouco do jogo, né? 3.9 trouxe os Catalysts, provavelmente não. Na 3.10 vão vir essas Orbs of Delirium. Então ela vai modificar um mapa, por exemplo, essa daqui, ó, Find Delirium Orb. Ela modifica um mapa, adicionando, né, modifiers que quando você vai fazer a Delirium, vão vir rewards do tipo Currency, né? Então você pode garantir aí que o seu mapa, na hora que você for fazer a Delirium, vai dropar rewards de X coisa, entendeu? Se você for usar um de Currency, vai vir reward do tipo Currency. Se você for, por exemplo, utilizar aqui um de Fóssil, os rewards vão ser relacionados a fósseis. Então, vai ser bem legal porque você vai conseguir fazer um mapa muito bufado. Além dos modificadores normais existentes, você vai poder usar, aí não sei se vai ter um limite, né, de Orbs of Delirium, mas você vai poder ficar utilizando aí... Ah, não, aí ele fala aqui, né? Pode aplicar até 5 num único mapa, né? Então você pode aplicar 5 Delirium Orbs, bem interessante, vai poder buffar bastante.
Isso daqui, né, mecânica bem similar com Legion Splinter, Breach Splinter. No final das contas você vai abrir um portal e vai ter um Ultimate Endgame Delirium Challenge, provavelmente um boss aqui, alguma coisa relacionada também a Breach, né? Isso daqui eu achei bem legal. Vocês puderam ver já o meu trabalho, ele é bem semelhante ao que o Matthew faz, né? Eu também evito de utilizar, por exemplo, as Legion Duels, né? Porque às vezes deixa a build muito restrita, né? Às vezes a build vai funcionar somente com o uso daquela Duel. Você vai precisar utilizar aquela Legion Duel porque ela dá um atributo muito específico que vai fazer a build funcionar. Então eu evito de utilizar as Legion Duels para deixar as builds mais fáceis de se fazerem, né? De serem copiadas, né? De serem replicadas. Então eu não sei como é que vai ser em relação a isso, mas com certeza a gente vai acabar experimentando aí. Não parece ser muito específico, como as Legion Duel são, né? Me parece que elas vão ser mais fáceis de serem obtidas e vai ser bem legal porque vai possibilitar bastante customização, né? Eu espero que seja de fácil acesso e que não seja tão caro, porque daí sim a gente vai conseguir aproveitar bastante esse tipo de mecânica. Vai adicionar mais customização, né? O PoE em si, ele sempre gosta de te dar mais poder de escolha quando você está buildando. Então isso é muito positivo. Isso daqui eu achei bem legal, porque quando você coloca essa Duel, você vai contar como se fosse dual wielding, né? E você vai ganhar também muito added physical damage flat por cada 10 de dex que você tem. Isso é muito flat damage, é muito positivo e você tem, né, essa propriedade toda vez que você não equipa uma luva ou um main hand item ou um off hand item, né? Então na mão esquerda, na mão direita ou uma luva. Quando você deixa de equipar um desses itens dessa categoria, você acaba ganhando os benefícios dessa duel. Então eu achei bem legal, vai ser bem nice. E de forma geral, eu achei muito interessante, né? Porque vocês puderam ver aí no vídeo que toda vez que você adiciona a Duel na Passive Tree, ela vai adicionando esses caminhos, né? Então, dependendo da Duel que você pegar, né? Por exemplo, esse daqui só adiciona um Passive Skill, né? Adiciona 3 Passive Skills, né? Desculpa. Esse daqui adiciona 5 Passive Skills e esse vai adicionar 10 Passive Skills, né? Quanto mais rara, né, for a Duel, né, dependendo do cluster, tá vendo? Ela tem small, medium e large cluster, mais passivas vão ser adicionadas à sua tree para que você possa ou não adicionar os pontos nela. Então, bem interessante. Isso daqui, sensacional. GGG se mostrando uma excelente empresa, como sempre, né? Adicionando sempre qualidade de vida à nossa jogabilidade. Agora você vai ser avisado, né, quantos mapas faltam, por exemplo, para spawnar o próximo Conqueror. Eles querem fazer o spawn de Conqueror mais determinístico. Então, muito da hora. Também como outras modalidades, outros modificadores aqui, né? Como por exemplo a Sextant Vendor Recipes, também tem incentivos extras para alcançar mais level de Awakening, né? Então, se você já era beneficiado antes por ter um Awakening level alto, né? Por exemplo, um Awakening level 8, um level de Awakening 8, por exemplo, para farmar os seus mapas, agora você vai ter mais incentivos ainda. Então, tipo, vai valer muito, já valia a pena fazer mapas de tier alto. Agora vai valer mais a pena ainda, entendeu? Então eles querem mesmo que você foque aí no endgame. Mudanças, né, também em Vault Side Areas, Templo da Alva. Muita gente na minha stream vem e fala que não gosta do Templo da Alva porque não acha tão recompensador, então eles vão melhorar isso ainda mais. Então, show de bola aí, muitas mudanças boas para 3.10. Aí vocês puderam ver também que temos novas skills Support Gems, né? Isso daqui me parece que é um complemento, né, para skills de, por exemplo, Blades, como Blade Vortex, Blade Fall e Ethereal Knives, como se fossem detonadores extras, né, para boostar ainda mais o dano. Isso vai tornar, mano, Blade Vortex, que já é forte, vai se tornar mais forte ainda. Às vezes até um grande potencial de League Starter, né? Bem bom. Kinetic Bolt, muito interessante também. Se vocês não viram ainda, vejam agora aqui. Soltaram um vídeo aqui com uma gameplay bem interessante da skill. Eu, como vocês já sabem, eu sou amante, né, de One Play Style, então já quero fazer uma build com isso, só vamos ver os números, né? Temos que aguardar aí quando eles soltarem os números nas gemas. Esse vídeo vai estar na descrição do vídeo também. E como vocês puderam ver, é um ataque, né, de Wand, que ele vai dando fork, né, e vai
fazendo em formato de zigue-zague, né? E nessa build aqui o cara tá jogando de CI aparentemente, usando Triple Herald com Inspiration, tá usando o Elemental Conflux, né? Então bem interessante. Vou deixar aí na descrição do vídeo que vocês podem continuar vendo caso vocês queiram. Também temos novos itens, né? Esse peito aqui bem interessante relacionado a banners. Ele vai beneficiar, né, War Banner e Dread Banner. Um pouquinho de Fortify, um pouquinho de Adrenaline aí. Essa luva aqui é interessante também. Além dela da Energy Shield, Lightning, Elemental Res. Os inimigos nas suas Chilling Areas tomam mais Increased Lightning Damage. Então, bem interessante alguma coisa misturando elementos, né? Também temos essa Duel do Kitava. Temos uma Duel aí também, outras Duels, né? Unique Duels. E temos também outras Divination Cards, né? Eles sempre acabam adicionando aí Duels e Divination Cards. Até uma do Dying Sun, como vocês puderam ver. Mais pra frente, né? Eu acredito que nas próximas semanas eles vão soltar mais informações sobre novos Divination Cards, novos, não só Unique Duels, mas também Unique Gear, né? Em geral. Então vamos ficar ligados aí. E caso você tenha interesse em contribuir para o crescimento da empresa aí, não se esqueça de criar um Supporter Pack muito interessante para o rendimento, né, da empresa, porque é um jogo de graça e se você está curtindo o conteúdo é uma forma deles identificarem que você está gostando, né? Ou se não, só continue jogando aí e compartilhando o jogo para que a nossa comunidade continue crescendo ainda mais. De forma geral, galera, eu me interessei muito pela ideia da liga. Na época que foi lançada a Breach foi considerada uma das ligas mais divertidas do game. E acredito que essa Breach 2.0 acaba somente surpreendendo, né? Continua surpreendendo cada vez mais. Pelo menos pra mim, assim, que eu sou um amante desse jogo e do tratamento que a GG tem com a comunidade. Pra mim, todo esse conteúdo, né, a cada 3 meses aqui que eles vão lançando, mudanças em qualidade de vida, para mim só provam que eles fazem um bom trabalho, né? Apesar de às vezes ter uns pontos positivos, uns pontos a trabalhar, né, negativos que às vezes acabam ficando aí, mas como qualquer outra coisa, né, eles se empenham e se esforçam em entregar um bom trabalho. Então, estou muito animado, quero muito jogar essa liga, vou jogar pra caramba e espero que vocês se divirtam também. Então, muito obrigado por assistirem, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!